Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 12 de abril. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Já convido para que você se inscreva gratuitamente no nosso canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Parte de baixo aqui desse vídeo você tem um botão inscreva-se. Clica nele e deixe as notificações devidamente ativado. E aproveite ao máximo o conteúdo de aprendizado existente. E também, logicamente, com o sino das notificações ativado, você sempre será lembrado quando tiver um novo conteúdo aqui, seja em termos de análise, como essa análise de fechamento, ou demais conteúdos aqui que a gente publica dentro do canal. Na análise de hoje eu vou falar aqui de Ibovespa, depois mini índice, mini dólar, na sequência PTR4, Vale 3, ABEV 3, Ecor 3, BRSR 6, Enev 3, Itube 4, MFG 3, MGLU 3, Multi 13, GTI 11 e Netflix, BDR, NFLX 34. Antes de dar início, vou rodar a vinheta. Você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento. Agradeço demais sua valiosa audiência. Então vamos lá, vamos começar aqui com o Ibovespa. Pregão de hoje. Começou bem, chegou a estar em alta superior a 1%. Cheguei a comentar até nos meus stories aqui no meu perfil no Instagram sobre a questão de estar testando, estar gerando um sinal positivo, mas tem que, primeiro, seria legal fechar acima desse patamar, né? Permanecer até acima da média móvel de 13 períodos. Segundo ponto, superar a máxima desse candle. Não fez isso, fez o contrário, perdeu foi força, bateu na média funcionando como resistência e aumentou muito a probabilidade da gente ter o Ibov na região ali abaixo de 116 mil pontos e testando a região mais forte de suporte na casa dos 115, 165. É o que eu comentei já nos últimos dias. Comentei já, para quem está acompanhando os stories, comentei sobre essa questão de poder ter a mais alguns candles aqui. Ainda, Dalton, mudou a tendência de baixa? Na minha opinião, ainda não. Pelo gráfico diário, não dá para falar que a tendência é de baixa. O mais provável é chegar e fazer isso aqui, seria o menos provável. Mas é lógico que se o Ibov começar a trabalhar, vem aqui para baixo, não consegue ganhar força aqui para cima, desenrola aqui nessa região e gera alguma sinalização para baixo, aí muda completamente essa expectativa, gera realmente uma tendência de baixo, mas ainda não tem isso. Então, essa região aqui vai ser uma região importante aí de avaliação justamente de possíveis operações de compra em vários ativos, até mesmo em BOVA 11, se gerar sinalização de alta em cima dessa região de suporte. Seguindo para os futuros, mini índice primeiramente, queda, está em cima do nível de suporte aqui desses topos anteriores, G60 abriu bem, foi lá em cima e reverteu completamente, ou seja, girou topo na zona do gap e caminhou aqui para baixo dentro do movimento de queda, foca muito mais em buscar as operações de venda, ou seja, a favor do movimento aí de baixo no gráfico 60 minutos. E aí, para o próximo pregão, aqui agora é resistência, temos a chance sim de gerar algum repique aqui de alta, abriu subindo, dá para se buscar compra? Até dá, fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, acima preferencialmente do fechamento de hoje, 116.530, e ficar atento na resistência ali na casa em torno dos 116.915 a 117 mil pontos. Ficar bem atento, chegou nesse patamar, restringe um pouco mais a questão das operações. Abriu caindo, ainda dá para se buscar a operação de venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Abriu subindo, veio aqui, bateu nessa região, gerou um sinal de topo, ou seja, de iniciar um novo movimento de baixa, assim como fez aqui, foco de novo em buscar operações na ponta vendedora. Seguindo para o dólar, no dia de hoje tivemos o dólar trabalhando aqui em queda de 0,36%, foi lá embaixo, e ganhou um pouco de força aqui, deixando essa sombra inferior. Superação da máxima de hoje, que está aqui em 717, ficou em 717, gera um sinal de fundo ascendente no gráfico diário e cria-se uma expectativa de recuperação. E aí, qual seria a estratégia de 60? Se isso acontecer, observa onde é que o dólar bateu. Se isso acontecer, ele gera um pivô de alta no gráfico de 60 minutos. E favorece muito mais para se buscar operações de compra de fundo ascendente ou até mesmo pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos acima da região de 708 a 706. Ou seja, acima dessa região aqui, ó, que tem esse fundo anterior, que tem esse aqui e que virou um topo aqui. Abriu subindo, passou a gerar fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou 5 minutos acima dessa faixa de pontos que acabei de citar, foco em compra. Abriu caindo, foco em venda. Topo descendente, preferencialmente topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos.
Seguindo agora para as ações, a PTR4 no dia de hoje apresentou aqui uma queda de 0,29%. O Petro foi bater aonde? Na zona aqui de resistência. Tinha um topo lá atrás, ó, máxima aqui anterior. Bateu, perdeu força de novo aqui. Aqui consegue até fechar um pouco acima, mas já volta para baixo. De novo bate aqui. Então, um nível importante de resistência ali na casa dos R$36, R$34,64 ou os R$34,60, valor mais testado. Bateu aqui e perdeu força. A tendência mudou? Não, mas abriu espaço para se ter algum processo de queda. Suporte mais próximo, região dos 33,79 e o mais relevante ali mais por volta dos 33,45. Veio para cá, gerou ali mais uns 2 a 3 candles. Fundo aqui ascendente ainda encaixa mais buscar a operação na ponta compradora. Quem está comprado de alguma forma e quiser trabalhar com stop de proteção de lucro seria ao perder as mínimas desses candles anteriores. Aqui é 33,78 e aqui é 33,80. Então 33,77 seria um ponto de estabelecer um stop de proteção para quem quer trabalhar com stop mais curto após bater na resistência e o ativo gerar ali algo semelhante a um engolfo de baixa, um padrão baixista dos candles. Vale 3. O dia de hoje de queda de 0,67%, abriu subindo, até comentado no radar do mercado que eu fiz hoje, o radar do mercado. A live aí que ocorre a partir das 11 horas vai até ali por volta de meio-dia. Bateu aqui na média, perdeu força e ainda continua apontando um pouco mais para baixo. Poder falar assim, tendência leve aqui de baixa, ou mesmo esse grande movimento aqui também leve de baixa, mas tudo dentro do movimento de alta ainda. Então não vejo algo tão relevante, mas olhando para o semanal, ainda tem espaço para poder vir testar a média móvel exponencial de 13 períodos ali por volta dos 90,74. Tem algum sinal de compra aqui do papel? Não, dentro do que foi falado no radar do mercado, não vejo sinalização para compra, não arriscaria compra nesse momento. Ficaria mais de fora do papel, abaixo da mínima aqui desse candle, que é 92,92. O nível de suporte um pouco mais relevante, vai passar ali numa região em torno de R$ 90,40 a R$ 90 número redondo. A região, isso aqui assim, ó, essa faixa de preço aqui, por volta desse valor. Seria o suporte mais relevante, dependendo como chegar aqui nesse patamar, que é justamente ali já na região da média móvel exponencial 3 períodos do semanal, dá para arriscar até compra aqui assim, tentando pegar um movimento de subida. Outros papéis para ser comentado, operações que nós temos em aberto. A BEV abriu bem, fechou mal, queda de praticamente 1%, ainda dentro do movimento de subida, não tem nenhuma mudança em relação ao stop da posição comprada que a gente está nesse papel. Então, basicamente, ela está nesse momento levemente abaixo do nosso preço de entrada. Dá para fazer entrada? Dá para fazer entrada, só não significa dizer que ela não é que ela vá lá buscar o objetivo. Tá? Apenas você vai entrar no valor abaixo aí do valor sugerido para entrada e stop vai ficar aqui nos R$ 14,71. Ecor 3 também abriu bem, fechou bem com alta de 1,06, mas em termos de candle seria legal que fechasse lá em cima, né? Ela chegou a ter uma alta aqui no dia de 4,78%, Ecor 3. Então começou um pouco mais amarrado o movimento de subida, mas ainda está dentro do movimento de subida e não tem nenhuma mudança em relação ao stop dessa operação após o pregão de hoje. BRCR6, só lembrando que ela aqui está só um pouquinho também abaixo do nosso preço de entrada. BRCR6, a ação fechou mal no pregão de hoje, para baixo da média móvel de 13 períodos, 0,46% de queda, gerando um topinho descendente, perda da mínima de hoje, reforça a chance de ter algo mais para baixo. Poxa, Dalton, então vou antecipar a saída. É uma forma, mas a gente trabalha com a questão de deixar o stop no lugar original dele e tentar buscar também aguardar o objetivo da operação. Mas para quem quer ter uma condução mais ativa, aqui seria uma das formas. Fechou abaixo da média e perdeu a mínima, reforça a chance de ter um movimento ir para baixo no papel, ou seja, lá em 10,74 seria um stop mais curto para essa operação. O outro ativo a ser falado é a Inev 3, que a gente segue comprado, está por enquanto bem, fechou em alta de 1,11% dentro do movimento de subida atual. Quem quiser trabalhar com stop de proteção de lucro fica pelo menos abaixo da mínima do pregão de hoje em R$ 15,17. Seguimos sem mudança aí na questão stop e objetivo do papel. Itube 4, péssimo fechamento, né? Uma queda de 1,77%, ou seja, o ativo voltou para baixo desse topo. Na hora que tentou voltar para cima dele de novo, funcionou como resistência, em conjunto com a média, gerou ali um candle, algo semelhante a um pivôzinho de baixo, ou seja, lateralizou, fazia uma correção no tempo, rompeu para baixo e aumentou a probabilidade de caminhar para novos níveis de suporte, como por exemplo essa região aqui em torno perto ali dos 25,60.
25,65, 25,60, próxima região de suporte para a Itube 4. Abaixo disso, mais ali na faixa de 25,45 e depois em torno dos R$ 25,20. São suportes mais próximos para essa ação. Da autocompra Itube 4 aqui não tem nenhum sinal de compra ainda não. Teria que ter aqui, nesse caso aqui, ou ela fechasse acima da média com nova máxima, ou ela vem aqui mais abaixo, testa a região de suporte, pelo menos ali em torno dos 25,60, supera a máxima que é na anterior, para arriscar uma compra aí no papel. Mas por enquanto, até com esse desenho aqui no gráfico, algo semelhante a já um pivôzinho de baixo, uma tendência de baixa nessa ação. Então, por esse motivo, para se arriscar alguma compra, ideal que gere sinal de alta em cima de um nível de suporte um pouco mais importante. MFG3, também um pregão muito forte para baixo, um sinal significativo. Que significativo? Primeiro, sofrimento para subir, né? Sofrimento grande para subir. E aí, dentro desse sofrimento grande para subir, ela bate nessa resistência. Quando fala sofrimento grande para subir, olha só, o que caiu ali em 1, 2, 3 candles, olha a quantidade de candles de barras para chegar lá em cima de novo. Muito tempo. Perdeu força, pancada para baixo, em 2 candles já detona o fundo anterior, último fundo ascendente, anula a tendência de alta de curto prazo. E olhando para o gráfico semanal, gera um topo descendente ali. Se eu pegar aqui uma linha de tendência de baixa, observe que ela está batendo onde, ó? Nessa linha de tendência de baixo funcionando como resistência, gerando um topo, aumentando a probabilidade de queda. Queda para onde? Tem suporte imediato ali por volta dos R$ 20,15. Abaixo disso, em torno de R$ 19,50. Então, a região no diário dá para ver que é bem importante aqui mesmo de suporte, é mais por volta justamente dos 20,15, 20,17, 20,15, é uma região bem importante de suporte. Mas, por enquanto, o caminho mais provável é perder essa região de suporte. É o papel que olharia, seja para um gráfico de 60 minutos, enfim, para buscar mais operações na ponta vendedora a partir desse momento. Só olharia para a compra de swing trade acima dessa região aí dos 22,40. MGLU3, ação que também fechou mal, 1,81%, gerou um sinal de fundo, mas muito próximo de zona de resistência. Que zona de resistência é essa que você está falando? Então vamos lá, até na sexta-feira eu falei o seguinte: esse papel, para se buscar alguma operação de compra, dentro do que ela apresentou aqui na semana passada, era mais para focar, ou seja, lá ela entrar na região de 50% a 61,8% para fazer uma compra. Se fosse um candle um pouquinho menor, ou seja, para mais afastado da média, até interessaria fazer essa entrada. Agora, fazer uma entrada aqui, onde eu falei isso no radar do mercado de hoje, fazer uma entrada aqui nesse ponto, com o stop aqui, onde aquela região ali antigamente que era de suporte, que funcionou ali na frente como resistência, aqui ó, suporte, resistência, resistência, essa região aqui é a região que você estaria comprando muito próximo de resistência de média dessa região anterior e com stop grande. Então não faria tanto sentido na minha opinião. Então quanto mais ela caminhar aqui assim para essa região, mais afastado da média, que mais vai fazer sentido para estar mais distante das regiões de resistência. E aí sim favorecer essa possibilidade de compra com um risco um pouco maior. Por que um pouco maior? Porque ela tem um topo lá no gráfico semanal, aqui do lado. Tem um topo na região de resistência, voltando para baixo da média e ainda perdendo a mínima desse candle. Então, não vejo entrada nessa ação. Quem está comprado pode trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão de hoje, em 5,83. Pregão de hoje não, do pregão de ontem, né? A formação desse fundo. E entrada mais abaixo aqui. Não significa dizer que ela não possa se recuperar, apenas que não fazeria entrada nesse momento e ficaria mais disposto à entrada depois de um teste lá do 5,55 e uma nova sinalização de alta em cima dessa região. Multi 3, ação que fez ali um sinal de fundo após ter perdido esse fundo aqui, superou, mas não perdeu essa mínima. Para quem comprou, bota stop aqui embaixo. Quem está de fora tem a possibilidade de arriscar a compra depois que superar a máxima desse candle, seria uma alternativa. Superação dos R$ 24,88. Tentando pegar o quê? Uma sinalização mais aí para cima desse papel. Qual o ponto de alerta aqui? É a questão do tamanho do stop para o objetivo. Não vai ser uma relação risco-retorno de 1 para 1, vai ser um pouquinho maior do que 1 para 1, mas não é ainda tão grande assim essa diferença em termos de relação risco-retorno para essa posição. Então tem um risco um pouquinho maior a posição, apesar de ter um cenário mais positivo de maneira geral, tendência de alta no gráfico semanal, mas não dá para descartar que ela ainda possa fazer uma correçãozinha, igual fez aqui, ó, essa correção de 3 semanas aqui para baixo, que ela possa fazer isso aqui novamente, podendo se aproximar do suporte principal de um topo ali do semanal na faixa dos 22,88. E
Dentro do mesmo setor, GTI 11 até me chama mais atenção, Iguatemi, para se buscar algum tipo de entrada, né? O candle ainda é grande, né, para fazer essa entrada com resistência logo aqui na frente, mas é uma das alternativas que daria para arriscar. Depois de um longo movimento de subida, fez isso. Poxa, a alta está em tendência de baixa aqui. Eu tenho uma interpretação no sentido de fez ali 2 candles para cima, 2 candles para baixo, 2 candles para cima e 2 candles de baixa. Não que fechou esse aqui em baixa. O fechamento de hoje é em alta, 0,29, apesar do candle preto. O fechamento de ontem está aqui, o fechamento está um pouco acima, então ela fechou de forma positiva, mas o candle é de baixa. Que a abertura foi aqui em cima e o fechamento aqui embaixo, abaixo da abertura. Então é um ativo que, para mim, isso aqui é um processo como um todo de correção dessa forte alta. E isso favorece aí a chance de ter algum próximo movimento aí de subida. E como é que seria essa forma de entrada? Superação da máxima desse candle aqui de hoje, com risco um pouquinho maior. Superação dos 21,50, stop aí para baixo dos 20,75. E por último aqui, NFLX34, BDR do Netflix. Temos uma tendência mega de baixa, seja pelo gráfico semanal. Olhando pelo gráfico mensal, ó, olha onde ela está chegando. Na região aqui que é mais relevante de suporte. Qual é essa região? Na casa dos R$ 30,40. 30,40 até R$ 29,65. Essa seria a zona de suporte principal. Com movimento longo de baixa. E aí, se olha para o semanal, também um movimento longo, sem muita correção. O que favorece, se for para arriscar a operação de compra, tentando ficar algumas semanas posicionado, tentando pegar no repique de alta, essa seria a principal região de suporte para fazer esse tipo de entrada. Quais são as formas de fazer essa entrada? Pelo gráfico semanal, fazer uma compra na superação da máxima no candle anterior, na semana anterior, ou pelo próprio gráfico diário, chegando lá nessa região ali dos R$ 30,40 até os 29,65, bateu lá, fez a superação da máxima no candle anterior pelo gráfico diário, também é alternativa de entrada com stop mais curto e tentando pegar um repique de alta. Resistência principal para um repique de alta, que está tudo dentro de uma tendência de baixo, diário, semanal. A resistência mais importante fica ali em torno dos 34,26 até os 34,60, que aí seria uma região até de objetivo. Quanto mais lá para dentro dos R$30, mais próximo dos R$30 a entrada for, mais espaço teria para poder vir a buscar essa região aí dos R$34. É isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha, compartilhe pelo menos aí com um amigo ou um familiar. Agradeço demais sua valiosa audiência. E nos encontramos aí no próximo pregão, seja através do Giro dos Futuros, dentro do aplicativo DV Invest, aqui do meu lado. Você pode também acessar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vai ter lá para você acessar o aplicativo, testar aí de forma gratuita. E também através aí do Radar do Mercado, amanhã vai ser tocado pelo Kaique. E nossa análise de fechamento, enfim, recomendações dentro lá do aplicativo DV Invest. É isso, um grande abraço e até a próxima.